Agora, nós vamos falar sobre as operações elementares envolvendo vetores no R3. Dois vetores serão iguais se somente se suas respectivas componentes são iguais. Isso é o que está falando o item 1. E perceba que eu não estou preocupado com a origem nem a extremidade dos segmentos orientados. Eu estou preocupado com as componentes do vetor. Podemos ter vetores com origens e extremidades diferentes, mas que geram as mesmas componentes, portanto, teremos dois vetores iguais. As duas operações elementares no R3 que nós temos são a soma de dois vetores, né, que a gente procede fazendo a soma entre cada uma das respectivas componentes do vetor, tá? E o produto por escalar, que nós vamos pegar um número real e multiplicar por um vetor, fazendo o produto desse número real em cada uma das entradas do vetor. Tudo bem? O que acontece? Você tem aqui algumas operações, algumas propriedades da adição e propriedades da multiplicação por escalar. Todas elas são as mesmas que a gente já trabalhou lá no R2. Vale comentar aqui algumas, né? A soma entre vetores é comutativa, distributiva. Também temos o elemento neutro da soma, que é o vetor nulo, que é o vetor que tem origem e extremidade no ponto O. E existe o vetor oposto, que é o vetor menos v, que pela definição de multiplicação por escalar, nada mais é do que as componentes do vetor v multiplicadas por menos 1. Tá bom? Aqui nós vemos que a multiplicação por escalar tem a distributiva para o escalar e também a distributiva para o vetor. Além disso, o elemento neutro da operação é o número 1. Tudo bem? Então essas são as duas operações elementares que nós temos para vetores no R3. Além disso, é bem interessante a gente falar também sobre como que a gente escreve, né, como que a gente obtém um vetor a partir de dois pontos, onde o A é a origem e o B é a nossa extremidade. Da mesma forma que a gente fazia lá no conjunto R2. Você vai fazer x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Também é interessante reforçar aqui o fato de que o oposto do vetor u é o vetor menos u que você obtém multiplicando menos u em cada uma das suas entradas. Para fechar essa primeira parte da nossa aula, nós vamos falar sobre a condição de paralelismo de dois vetores. Dois vetores vão ser paralelos ou colineares, né, se existe um número real k, diferente de zero, obviamente, tal que os dois vetores sejam múltiplos e esse k seja a multiplicidade entre eles, tá bom? Seja a proporção entre eles, perdão. Tá ok? De uma outra forma, você pode pensar que se você dividir as respectivas componentes dos dois vetores, mantendo a ordem, né, sempre um vetor sobre o outro, não trocando essa ordem, todas essas divisões têm que ser iguais, né? Essas razões têm que ser iguais a um número específico diferente de zero. E aí a gente pode falar que esses vetores são paralelos se isso acontecer. Se qualquer uma dessas divisões der um número diferente das outras, então os vetores não serão paralelos. Alguns exemplos. Vetor nulo é múltiplo de todos os outros, pois basta tomar o escalar zero. Além disso, nenhum vetor diferente do vetor nulo é seu múltiplo. Por isso que a gente tira o k, a gente fala para o k ser diferente de zero, senão não faz muito sentido para o que a gente quer. Esse vetor v aí, 2, 3, 4, é múltiplo do vetor u. 1, 3 sobre 2 e 2, né? Porque obviamente 2 vezes o u gera o v. Mas esse vetor v ele não é múltiplo do vetor w, 1, 3 e 2. Porque se você fizer a divisão, 2 sobre 1 igual a 3 sobre 3 igual a 4 sobre 2, você está falando para mim que 2 é igual a 1, que é igual a 2. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma diferença para o 1. Tá? Então, o vetor v não é múltiplo do vetor w, logo v é paralelo ao u, mas não será paralelo ao w. Então, com uma verificaçãozinha simples, a gente consegue chegar nessa conclusão. Se você gostou da nossa aula, então eu peço que você apoie o nosso projeto. Como? Muito simples, curta essa aula, compartilha com seus colegas e, se possível, inscreva-se no nosso canal. A gente aqui está desenvolvendo cursos
Para matemática superior, já temos cursos de cálculo de várias variáveis, transformadas de Laplace, equações vetoriais, equações diferenciais, teoria de Fourier, tá? E agora estamos desenvolvendo geometria analítica, logo teremos álgebra linear, matemática financeira, números complexos, tá? Funções complexas. Então a gente está desenvolvendo todo esse conteúdo aí para vocês gratuitamente. Tudo que a gente pede é o seu apoio, ou se você quiser apoiar ainda mais, fazer um Pix para nós, a chave Pix está aí, tá bom? Além disso, na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula. Tem muito mais conteúdo nos nossos artigos do que na nossa aula. Na aula eu faço um compilado bem conciso desses artigos, tá bom? E lá também na descrição você tem todos os livros que eu acho pertinentes para quem está estudando esse tópico, ok? Então era isso, abraços e até a nossa próxima aula.